Vamos falar um pouquinho de culpa materna. Quando a gente percebe que está muito mais ligado a questões psicológicas, culturais, comportamentais, vou contar para vocês por que eu estou dizendo isso. Em 2011 foi um ano que para mim foi de muito marco, né, significativo. Então foi um ano em que eu mudei de empresa, eu estava quase 5 anos numa empresa, mudei de trabalho, foi o ano em que eu casei e foi o ano em que eu engravidei. Então quando eu engravidei, eu tinha acabado de entrar numa empresa, de mudar, estava na mesma área, mas no mesmo segmento, tecnologia da informação, executiva de contas, porém em uma nova empresa, em novos desafios. Então, quando eu me senti, quando eu soube que eu estava grávida, ali já gerou um impacto emocional gigante em mim, porque eu me senti no dever, em sentido de culpa, de posicionar quem tinha me contratado que eu estava gestando. Então, quando eu falo que tem um pouco a ver com questões sociais, comportamentais, é porque nós viemos, ainda somos de gerações onde as empresas contratam muito mais homens, principalmente na área de tecnologia, do que as mulheres. E eu já ouvi muito isso, né? Então, quando você vive essa situação, você se sente até no dever com a empresa que te contratou. Então, pensa o turbilhão de emoções que eu senti em ter que me posicionar para o meu novo chefe, que eu estava grávida, né? Que não tinha dado nem tempo de eu desenvolver meu trabalho e veio a gestação. Me arrependi jamais, porque o meu relógio biológico já estava gritando. Na época eu já tinha 34 anos, para mim eu já tinha que engravidar mesmo. O desejo de ser mãe era muito maior do que qualquer outra coisa, então, com relação a isso, arrependimento zero. Mas o que nasceu ali? Nasceu ali uma culpa que eu tive que lidar, que eu tive que conduzir para um outro sentimento até uma virada de chave, o que demorou um pouco. Porque a partir do momento em que você traz essas questões, você vive uma gestação não tão tranquila. E outro dia, uma seguidora compartilhou comigo, eu estou grávida e já estou me preocupando com isso. Então, se eu puder passar hoje para a gestante, eu falei isso para ela. Eu falei assim, olha, então vive a sua gestação com tranquilidade, com paz de verdade, que as coisas vão se ajeitar. Não se culpe por isso, não se cobre por isso, porque isso é natural, né? A gente carrega isso de forma cultural na nossa sociedade. Então, não se culpe por isso, não. Viva a sua gestação com tranquilidade, que as coisas vão se ajeitar. Então, eu naquele momento vivi essa situação. E ali nasceu sim uma culpa de como que eu vou lidar. Ali eu já comecei a viver a gestação todinha, porque eu morava em São Paulo, eu e meu marido morávamos em São Paulo, não tinha nenhuma rede de apoio, minha família toda do interior, a família dele toda do interior. Ou seja, como seria a volta ao trabalho, o que muitas de vocês sentem e vivenciam dia após dia. E muitas outras também vivenciam. Algumas sabem lidar, outras não. Que é quando a gente entra e fala, existem meios da gente conduzir. Existem formas da gente lidar com esse desafio, com essa sensação que você carrega. Então, quando a gente traz isso, essa questão dessa culpa, ela vai trazer em que pra gente? Vai afetar a nossa autoestima, vai aumentar o nosso nível de estresse, porque a gente vai acabar vivendo em função de um sentimento de culpa. Se hoje você trabalha fora, o pouco tempo que você tem, você se sente no dever com seu filho, muitas vezes como a gente se sente no dever com o nosso trabalho, com o nosso chefe, para quem trabalha fora, para quem empreende também, porque também é um negócio. Então, quando você se sente nesse dever, você se culpa porque você acha que não está priorizando, não está fazendo o que você deveria fazer naquele exato momento com seu filho. Então, as suas preocupações tomam à frente de tudo. Eu vou te dizer que aí realmente não está havendo um tempo de qualidade, porque você está muito mais preocupada com tudo e todos à sua volta em atender as necessidades do que propriamente ter um tempo de qualidade com o seu filho, tá? Então, em que essa culpa vai afetar? Eu deixei aqui para trazer para vocês como observação. Vai afetar na autoestima, na saúde mental, no baixo rendimento que pode levar até para dentro do seu trabalho. E às vezes você nem percebe. Então, são fatores que a gente precisa assim, se atentar sobre isso. A pressão para ser perfeita. É que um sentimento desencadeia outro. Com relação à culpa, a gente vai sentindo o quê? Uma pressão para perfeição. Eu quero ser perfeita como esposa, perfeita como mãe, perfeita como dona de casa, perfeita em todas as áreas da minha vida e me deixando sempre para depois. Isso é saudável? Isso vai trazer bem-estar para essa mulher? Não vai, não vai. E ela não vai conseguir lidar, vocês não vão conseguir lidar com um sentimento mais leve. A minha intenção aqui é trazer vocês para uma outra realidade, para que vocês possam trabalhar com a culpa de uma forma mais leve, porque ela não vai deixar de existir. Assim como a maternidade, não existe uma roda mágica, uma fórmula mágica para a gente aprender a lidar com todos os conflitos que a maternidade nos apresenta. Mas existem meios, existem
ferramentas, estratégias que nos apoiam a desenvolvermos melhores, como pessoas, como mães, como profissionais. Acontece que a gente só se preocupa muitas vezes na questão profissional, porque a gente vem de uma cultura, de algo cultural, que a gente precisa se posicionar também. Então, na verdade, o que eu quero trazer para vocês aqui é um olhar diferente para isso tudo que está acontecendo à sua volta. Assim como nós temos que nos desenvolver para alcançar nossos objetivos profissionais, quando você não está alinhada com a sua maternidade, eu posso te dizer e te afirmo, você não vai estar alinhada com as outras áreas da sua vida. Porque é onde mais a natureza te chama para se posicionar como mãe. É na maternidade. É na maternidade, é no desenvolvimento desse ser que veio para você cuidar. É no desenvolvimento cognitivo dessa criança que está pedindo por nós. Que está nos pedindo cada vez mais a presença de um olhar diferente, de um olhar acolhedor, de uma forma de conduzir com essas birras diferentes. Então, é um ponto de ser chamado a atenção, com certeza. Então, diante da culpa, da pressão por ser perfeita, da dificuldade de definir prioridades, porque diante disso, quando você chega, você está sobrecarregada. Você precisa fazer janta, você precisa cuidar do uniforme, cuidar do lanche das crianças, seu marido, enfim, e se você for casado, o seu marido, e tudo isso, e se você não for, tudo isso e mais um pouco, porque ainda é muito mais dobrado para você. Então, de certa forma, quando você não tem ferramentas, não lida direito com a questão de disciplina, de organização, tô falando por mim, porque eu já vivenciei isso. Eu achei que a quantidade era fundamental para os meus filhos, em termos de qualidade. Eu achei que eu estando 24 horas por dia com eles, faria diferença total na vida deles. Quando eu virei a chave, quando eu precisei me ressignificar, porque eu não estava bem sentimentalmente, eu precisava me reposicionar profissionalmente. Foi onde eu busquei alternativas de empreendedorismo, foi onde eu busquei me posicionar de fato no marketing digital, que veio com tudo depois aí da pandemia, e onde eu identifiquei sim oportunidades de trabalho. Eu já consegui ser profissional e eu consigo ser a mãe que eu desejo ser para os meus filhos. Em que situação? Porque quando você trabalha home office, existe uma outra questão, que todo mundo acha que você está disponível o tempo inteiro. Então, existem técnicas, ferramentas que você pode fazer e usar dentro do seu trabalho, inclusive, que vai fazer com que você ganhe mais produtividade. E isso, quando a gente entende que isso é uma lógica de crescimento dentro da nossa casa, que a gente pode usar essas ferramentas, que todos usam, liderança usa, coaches, todo mundo usa, a gente tem que usar isso, mulheres. Nós temos que usar isso na maternidade, para a gente potencializar ainda mais a maternidade, a gente fazer com que as nossas crianças realmente se sintam protegidos e acolhedores e acolhidos. Porque estão roubando a atenção dos nossos filhos, e estão roubando facilmente. Porque muitas vezes aquilo que ele gostaria de trazer pra gente, ele não traz porque não há uma conexão, porque a gente perdeu a conexão lá atrás, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muitos filhos vão deixando de compartilhar as coisas com o pai um dia, outro dia, e a gente vai mascarando isso como um nome adolescência. E não é correto isso, a gente tem que parar de mascarar aquilo que é nossa responsabilidade. Porque se esse filho for conectado com o pai, com a mãe, se ele tiver uma relação muito forte, um amor que ele entende que ele é muito amado mesmo, ele vai trazer tudo para esses pais. Ele vai trazer os conflitos principalmente, que é onde a gente tem que estar atento. Um amigo, um comportamento, uma ofensa, é algo que ele viu na internet e que passou despercebido. Então, quando a gente tem essa relação mais forte, a gente acaba driblando um pouco mais, vão nos apoiar mais ainda na segurança dos nossos filhos. Então, é por isso que eu chamo a atenção de vocês. Existem meios? Existem. A gente precisa parar de olhar que a gente só tem que ser boa profissionalmente. Na maternidade, eu sei que você se cobra, eu sei que você se culpa, mas existem meios da gente ser tão boa quanto nós somos profissional. Agora, eu não entendo por que a gente tende a deixar de priorizar os nossos filhos para priorizar sempre as outras atividades. Então, você pode ter a rotina da semana, você pode ter o seu trabalho, você pode ter tudo, mas você precisa ter a disciplina de quando estiver um tempo de meia hora com seu filho, para que esse tempo seja direcionado para ele. Porque não adianta eu dizer, não, eu passo o dia inteiro com meu filho, eu pego meu filho na escola, dali até a noite ele está comigo. Se você não parar e não fazer uma atividade com ele com exclusividade, certamente não vai ser um tempo de qualidade. Entendeu? O que eu estou dizendo é, existem meios dentro da nossa rotina da gente mudar o olhar. A gente tem que se desenvolver muito mais usando as ferramentas que o mercado de trabalho usa, que a gente usa no mercado de trabalho para dentro da maternidade. De modo que a gente se torne ainda mais forte para os nossos filhos. Então é isso que a gente tem que fazer. Da gente construir essa relação mais forte, da gente se desenvolver como mulher. Porque eu te garanto, se na maternidade você tratar a culpa, a pressão de ser perfeita, tratar a dificuldade que você sente de definir os seus prioridades, se você se desenvolve nisso e se sente mais aliviada na culpa, todas as outras áreas da sua vida vai andar em harmonia. Porque não tem como a gente ser muito boa profissionalmente e a gente se sentir no dever com os nossos filhos. E é onde mais a gente precisa se posicionar. Porque nós, como eu falei, nós estamos
A mídia está roubando os nossos filhos, o comportamento da sociedade para aquilo que não é legal está invadindo a casa das pessoas. Então, assim, nós temos o dever, nos foi dado uma vida, e essa vida precisa da nossa atenção, precisa da nossa mudança de comportamento, a gente precisa entender mais o desenvolvimento dessa criança e do adolescente, para a gente poder amadurecer. Aquilo que os meus pais usaram funcionou para mim? Funcionou. Quer dizer que vai funcionar para os meus filhos? Quer dizer que eu tenho que melhorar, que eu tenho que aprender muito mais, porque vem uma geração pedindo por informação, uma geração conectada à internet. Então, eu preciso me desenvolver, entender mais desse comportamento, desenvolvimento, para poder lidar mais com essa criança e com esse adolescente. Para quê? Para que, não que ele não vá ter problemas no futuro, ele vai ter, mas como ele vai lidar com os problemas é que é reflexo daquilo que ele teve diante da gente, de um pai, de uma mãe, de um cuidador. Então, é fato, realmente nós precisamos estar atentas cada vez mais e ser tão boas profissionalmente quanto na maternidade. E é possível? Para mim é possível, é algo que aconteceu comigo e pode acontecer com você também. Então assim, os meios existem, as ferramentas existem, como que você vai lidar? Se existe um sentimento de culpa, em que você vai parar para pensar durante o seu dia, em que momento você se sente assim? Você vai analisar, você tem lá seu bloquinho de notas do celular, você tem um caderninho que você anota suas coisas durante o dia, se não tem, te sugiro a ter. Deixa um caderninho de anotação para você começar a se autoavaliar, tá? Se autoavaliando mesmo que a gente vai melhorar. Então, em que momento que você se sente culpado? É quando você tá levando ele pro colégio e depois você vai pro trabalho? É quando você volta, que você busca seu filho no colégio e volta pro trabalho? Você está se sentindo culpado, deixando de aproveitar um momento que você tem ali, talvez de fazer uma conexão? Então, assim, em que momento você se sente culpado? Quando você chega em casa, que deixa o seu filho fazendo alguma atividade em outro lugar, no quarto, e você está fazendo uma janta, você está lavando uma roupa, em que momento você se sente culpada? Te pergunto para quê? Para que você faça um reframe desse seu sentimento. Como você pode melhorar esse seu sentimento, entendeu? Como você pode transformar essa sua culpa para que você, não vou te dizer que você vai eliminar, porque nós somos mães, nós somos reais, mas que você conduza de uma maneira mais leve, que você evolua melhor nesse sentido. Então, identificando esses momentos, você vai se perguntar e vai entender, tá, vai ser ficando com ele o tempo inteiro que vai ser tempo de qualidade? Não vai. Lembra que eu comentei? A minha virada de chave foi justamente essa. Lá atrás eu achei que era dessa forma que eu ia ter tempo de qualidade com os meus filhos, mas não é. Muitas vezes eu me peguei pensando e navegando, perdendo meu tempo na internet, nas redes sociais, enquanto meu filho brincava, enquanto a minha filha brincava. E aí, isso é saudável? Isso não é saudável, gente. Assim como estão roubando a atenção dos nossos filhos, estão nos roubando a atenção. É lógico, quando você direciona um conteúdo para você aprender mais daquele conteúdo e trazer para aquela situação, tudo bem, mas isso não é tempo de qualidade com os nossos filhos. Tempo de qualidade é a gente sentar com os nossos filhos, de verdade, e fazer uma atividade com ele. É encher um balão com o nosso filho sentada no chão olhando para ele, é rabiscar um desenho com o nosso filho, é fazer um bolinho com o nosso filho, alguma coisa que é com ele. Ah, não dá tempo, você precisa achar esse tempo. Precisa, porque lá na frente ele não vai carregar esse sentimento que ele precisa ter com você, essa segurança que ele precisa ter com você. É importante o pai e a mãe se atentar que essa conexão precisa acontecer desde a primeira infância, na adolescência principalmente, para que a gente não mascare a adolescência dizendo que é aborrecência, por isso que meu filho tá lá enfiado no quarto, não sai de lá e só vive na tela, e só vive... Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que parar de mascarar aquilo que é nossa responsabilidade. Então, se não há uma conexão antes, o que vai acontecer? Esse distanciamento vai continuar acontecendo. Lá na frente pode mudar, mas as consequências são muito maiores, com certeza. Então você vai fazer o quê? Um reframe desse sentimento de culpa. Então, se você se sente culpada pela falta de tempo que você tem com seus filhos, você precisa, se é nesse momento, você vai analisar esse sentimento e vai falar o que eu posso fazer para melhorar. Que atividade que eu posso fazer de 20 minutos com meu filho, antes dele ter o soninho, antes dele entrar se não tem rotina de sono, se tem, não sei se é possível dentro da sua casa, mas antes dele entrar num momento de esgotamento, porque assim, a criança, ela sente tudo que a gente tá levando naquele dia pra ela. Então, se eu estou me sentindo culpada, chego estressada, tenho jantar pra preparar, tudo pra preparar e sozinha, o que ele vai sentir? Ele vai o que ele vai trazer pra mim? Ele até gostaria de trazer um sentimento amoroso, mas ele vai trazer as birras, ele vai trazer um comportamento inadequado. Por quê? Porque ele precisa de uma direção. Ele quer, ele deseja e ele fala pra gente. Faz isso aqui comigo? Faz isso aqui comigo? Muitas vezes a gente fala, agora eu preciso terminar isso pra fazer isso. Por que não a gente inverter e fazer assim? Você precisa fazer seu jantar? Perfeito. Não tô dizendo que você não tem as suas responsabilidades. Você tem toda a sua rotina pra acontecer. Dentro dessa rotina, por que você não traz o seu filho pra perto de você? Ao invés dele ficar distante numa tela, por que você não traz ele pra perto de você? Você vai trazer seu filho pra perto de você e vai dizer, nesse momento você vai ajudar a mamãe a lavar uma alface. Você vai ajudar a mamãe a temperar
uma salada. Não vai ser, né? Dependendo da idade do meu filho, se for pequenininho, vai salgar a salada. Mas, assim, a maior já consegue me ajudar mais nesse sentido. É lógico, gente, existem as birras comportamentais, mas quando eu falo pra vocês que existem meios da gente trabalhar isso, existem formas da gente entender mais o comportamento humano, estudando sobre isso e sendo melhores com relação a isso, assim como nós somos profissionalmente, a maternidade tende a fluir com mais leveza. E aí, quando seu filho chegar na adolescência e virar pra você e falar, nossa, mamãe, eu amo tanto essa mãe que eu tenho, você vai se sentir, assim, o seu coração vai transbordar e você vai falar, gente, da onde vem? Vem disso. Vem da sua conexão com o seu filho. E se eu conseguir, se eu tô conseguindo, no dia após dia construindo, porque os meus filhos são novos ainda, por que você também não vai conseguir? É possível também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ressignificar essa culpa, transformar, entender essa culpa mais. Então aí para isso existem ferramentas? Existem. E ferramentas de quê? De definir prioridades, gente. As ferramentas que eu falo que todos os líderes usam no mercado de trabalho, os coaches, todo mundo, isso a gente tem que trazer para dentro da nossa casa também. Não adianta eu dizer para você que dá para ser uma mãe totalmente desorganizada, que não tem hora para arrumar a janta, que não tem, que não sabe o que vai acontecer com o filho durante a semana toda. Eu preciso me antecipar a muitas coisas. Então no domingo eu já penso todos os compromissos que eu tenho com os meus filhos na semana. No domingo eu já penso todas as reuniões que eu terei profissionalmente na semana. Só de pensar? Não. Eu uso ferramentas para isso. E eu me sinto muito melhor usando, porque é onde eu tenho um apoio, é onde eu consigo organizar e ver, como se fosse um mapa, assim, eu olho tudo que eu tenho para fazer naquela semana. E aí sim, eu priorizo aquilo que é urgente, aquilo que é importante. Aquilo que é menos urgente, o que eu posso delegar, o que eu não posso. Se eu não tenho rede de apoio, por que eu não posso ter uma pessoa para me ajudar? Se você trabalha, por que você não pode ter, para que você tenha mais tempo de qualidade com seu filho, uma pessoa para te ajudar também? Entendeu? São questões de prioridades. Você tem que dar conta de tudo sozinha? Não. Você pode se desenvolver mais? Pode. E ter mais tempo de qualidade com seus filhos? Com certeza pode. E assim, os frutos quem vai colher é você. E isso é prazeroso. E isso é transformador. Das ferramentas, eu vou fazer uma live na quarta-feira para falar especificamente das ferramentas. A gente vai fazer um encontro para falar dessas ferramentas de apoio, tá? Então nós vamos falar do Google Agenda, do Trello, nós vamos falar, eu anotei outras aqui, de matriz e técnicas que você pode usar para que você possa desenvolver-se melhor com essa questão de disciplina, tarefas, organização, no momento em que você está com seu filho, tá? Então nós vamos fazer isso na próxima quarta-feira, tá bom? Então vamos falar de ferramentas. Então o objetivo, o que é aqui? É trazer você de uma situação que você se encontra, de modo que você desenvolva-se, use e aplique as ferramentas e estratégias necessárias para isso e torne-se melhor. Dentro do mercado de trabalho, com certeza, dentro da sua casa, com certeza. Se você está bem só profissionalmente, com certeza vai te faltar em algumas outras áreas. Eu te desafio a desenvolver-se mais, a aprender muito mais com ferramentas, técnicas e estratégias, para que você possa ser melhor dentro da sua casa também. E o reflexo vai ser natural. Você vai se sentir melhor como mulher, como pessoa. Você não vai deixar mais se deixar em terceiro, quarto, quinto plano. Porque é o que eu falo, a criança ela é sensitiva, ela sente tudo o que está à volta dela. E a mãe é o núcleo da casa. Como que essa mãe não vai ser o núcleo da casa? Ela está ali, ela absorve tudo em volta dela. Ela é a multitarefa, ela é responsável por todas as coisas. A criança não vê um porto seguro sem a mãe. Então, você precisa estar bem. E há ferramentas, há meios para que isso aconteça. De forma natural, de forma que você consiga evoluir mais. Tá bom? Então, assim, eu vou, por hoje, esse é o tema, né, que eu vim aqui abordar com vocês. Teremos mais live amanhã. Amanhã é sobre qualidade de tempo com os nossos filhos. Aí eu vou trazer aquelas atividades, algumas que nós trabalhamos naquele PDF que eu deixei disponível no grupo, que tá no link da bio. E vou querer que você pense o seguinte. Você é como assim, pensa o seguinte, igual um funil. Sabe, um funil. Funilzinho assim. No marketing digital nós temos o funil de vendas, na área de marketing de vendas nós temos o funil de vendas, mas eu estou te chamando aqui atenção. Então o funilzinho ele é assim, certo? Aqui no topo do funil estão, pensa no funil de água, tá? Mas aqui no topo nós temos todas as responsabilidades, todas as suas tarefas diárias, tá tudo aqui. Mas digamos que nesse funil que ele é constante, precisa passar água recorrente, esse funil, dentro das suas responsabilidades e tarefas, um dos sentimentos que tem ali é o sentimento de culpa. Ele vai fazer o quê? Ele vai entupir o seu funil, não vai fluir mais. E ali está a sua energia. Então pensa aí no funil, é igual a água, sua energia é igual a água. O sentimento de culpa está ali, consequentemente, você não vai fluir bem em algumas das outras áreas da sua vida. Você vai ser barrada ou no bem-estar, você vai ser barrada no seu emocional, no seu físico, em alguns momentos, com certeza. Então, se você consegue lidar com seus problemas, se você consegue evoluir, usar ferramentas e estratégias para melhorar, com certeza isso vai fluir de uma forma mais natural. Se você assistiu esse vídeo e fez sentido para você, vai clicar nesse link aqui abaixo e vai começar a transformar a sua rotina a partir de agora.